Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. A aula de hoje é sobre os exercícios de cálculo numérico que eu estou passando, tá? Eu começo agora a fazer os exercícios. Se você está me acompanhando, você pode estar achando estranho que eu estou falando de cálculo numérico, porque faz uns 4 meses que eu fiz cálculo numérico. Mas a disciplina eu estou ofertando agora. Então, eu estou usando os vídeos e eu tenho passado exercícios, tá? Então, os exercícios, obviamente eu não vou passar para você que está assistindo em casa aí, mas os alunos recebem o exercício na época certa. Depois que eles fazem, eu vou corrigir e fazer o vídeo e liberar o exercício para você fazer também. Então, você curioso, que tem vontade de tentar uma coisa fora do padrão aí, tente fazer os exercícios de cálculo numérico, beleza? Alguns exercícios são bem simples, alguns não são tão simples assim. Uma coisa importante, agora eu vou começar a resolução do exercício, tá? Então, eu faço parte 1, resolução, parte 2, resolução. Então, se você quiser testar, lê, pausa e faz, tá? Se você quiser baixar e ler e tentar fazer direto, também vale. Legal? Eu não dou tempo para você fazer ele, mas eu recomendo você pausar e fazer, se você nunca fez nada parecido, tá? Legal? São duas partes, lê elas aí, tá? Então vamos lá. Os exercícios, eles não estão no meu GitHub padrão, eu tenho um outro organização, enfim, um usuário aí para as minhas disciplinas, que é a Bell Disciplinas, e 99% das coisas dentro desse repositório são fechadas, tá? Então não é um repositório para vocês ficarem fuçando, principalmente que tem coisa de aluno que não vale a pena ficar, né, explorando de aulas muito passadas. A maior parte das coisas novas são privadas. Então você tem Abel Disciplinas / CN Mudança de Base, que é o primeiro exercício referente ao tópico 2 da disciplina. E o exercício, esse primeiro foi bem cru, não tem o readme, é bem simplão mesmo, até porque a gente explicou ele com vídeo também. Ele consiste de você fazer algumas funções em relação à mudança de base. Então vai ser a primeira vez que você está vendo esse exercício, eu vou explicar brevemente que eu sempre vou ter, ou quase sempre vou ter, um arquivo de testes, testes.jl, e você roda ele para saber se está funcionando. Às vezes vai ter mais coisa e quando necessário eu explico. Então, testes a gente vai rodar, project tem nada essencialmente, e REPL-IT, que se você quiser você pode utilizar para rodar online. Você precisa criar uma conta para rodar isso daqui. Agora está público, então provavelmente você consegue usar a versão gratuita. E bem, é o que mais interessa. Tá? Eu vou baixar isso daqui primeiro para fazer a minha versão. Isso é um template, então você pode use this template aqui ou fazer um fork. Quando você use o template, você cria sua própria versão. Então eu criei com o mesmo nome. Vai ser assim, eu posso colocar público ou privado. Vou colocar... Não sei o que eu vou colocar na verdade. Será que faz diferença eu colocar em outra... Bom, vamos deixar público, que aí você pode fuçar no final das contas. Os alunos poderem ver a solução também. E criando um repositório. Fantástico. Então esse aqui é o meu repositório, foi gerado pelo CN Mudança de Base. Eu agora vou no Visual Studio e vou clonar isso daqui. Então estou clonando, vamos copiar este cara. Ele vai perguntar onde eu quero colocar isso daqui. Eu acho que eu vou colocar em... Espera que meu microfone falhou. Eu acho que eu vou colocar
No repositório das disciplinas, vou colocar aqui resoluções. Realmente eu não vou deixar. Então aqui ele pergunta se você gostaria de abrir. Sim, porque né? É o que a gente está fazendo aqui. E aí você tem o main JL que explica no próprio help das funções o que é para fazer. Tá, então são apenas duas funções. Esse primeiro exercício é mais para você se acostumar com usar o Julia, entender um pouco de notação científica, né? Então não é nada fantástico. Então eu tenho aqui o seguinte, eu tenho valor, uma função valor que recebe um sigma, uma mantissa, um b e um e, para calcular o valor de um número na forma de ponto flutuante. Sigma vezes 0 ponto, essa mantissa são vários dígitos, vezes b elevado a e. Então sigma é mais ou menos 1, b é a base que eu tô, no computador seria 2, nosso dia a dia é o 10, mas aqui eu tô falando qualquer número entre 2 e 16. E maiúsculo é o expoente, aqui eu limitei entre menos 10 e 10. E a mantissa é o vetor com elementos inteiros, que tem números entre 0 e b menos 1, que é exatamente a definição do número numa base. A única coisa diferente do número geral numa base é que eu tenho um 0 ponto e aí a mantissa só depois do 0 ponto. Tá? Então a definição desse número aqui é essa. Você tem esse b vezes z e essa mantissa que está na base b, ela é expandida como esse somatório aqui. Ok? Eu dou um exemplo aqui de como deve funcionar. Eu vou abrir esse exemplo no tablet. Então eu falo, se você tiver 0.11, isso daqui na base 2, vezes 2 elevado ao cubo. Então o que quer dizer 0.11 na base 2? Primeiro, o que quer dizer um número numa base diferente? Você tem 53 na base 8. Você vai pegar o primeiro dígito, que é o das unidades, e você vai ter uma unidade. Simples assim. Você vai pegar o segundo dígito, que é o das, aspas, dezenas, e você vai ter um múltiplo da base. Nossa base é 10, por isso que a gente fala que é a unidade das dezenas. Mas aqui a base é 8. Então isso aqui equivale a 5 vezes 8. Esse é o número. 5 vezes 8 mais 3. 43. Beleza? Em binário, o que quer dizer 101? O primeiro 1 aqui é 1. O segundo 1 é 2 vezes 0. Esse é 2 vezes 4. Tá? Então vai a base aumentando multiplicativamente cada iteração. Então isso aqui é um 5. Se você tiver uma coisa mais... Vamos fazer assim. 2, 1, 2, 0, 0, 2. Da base 3. Note que tem que ser sempre menor do que 3. Esse é 2. Vezes 3. Vezes 3 quadrado. Vezes 3 ao cubo. Vezes 3 à quarta. Vezes 3 à quinta. Então isso daqui é 2, 3, 9, 27, 2 vezes 27, mais 1 vez 81, mais 2 vezes 12 e 50. E não. Eu não devia ter usado esses números que eu não sei fazer conta, né? 3 vezes 8. Essa provavelmente é a conta mais difícil do dia. 24. 243. Por incrível que pareça, eu sou muito bom de fazer tudo abstrato, mas conta não vai. Então esse número, que obviamente eu não vou fazer essa conta aí, como vocês já perceberam. Então o que quer dizer 0 ponto? Quando você está depois da vírgula, a gente fala os decimais, tá? Por quê? Porque eles estão pegando ainda na base 10, mas eles estão diminuindo agora. Eles estão pegando a base 10 indo para o outro lado. Então o que era para o lado esquerdo? Vezes 10, vezes 10, vezes 10. O que é ir para o lado direito? Dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Então
O que é 5.3 na nossa base normal? 5 mais 3 vezes 10 a menos 1. Então, o que é esse 0.11 na base 2? Ele é 0 vezes o 1, a unidade, mais 1 vez esse cara aqui, 2 a menos 1, e esse 2 a menos 2. Então, isso aqui meio e o outro 0,25. 0,75. Então é isso que acontece, tá? A base vai sendo elevada a um número negativo. Então ali, só para saber esse número ali, né? 0,11 vezes 2 ao cubo, a conta que você tem que fazer tem que dar 0,75 vezes 8. Que dá 1,5, dá 3, dá 6. Beleza? É isso daí. Ok? É só isso. E nesse nosso caso, eu dei exatamente qual que é a fórmula. Tá aqui. Então, se você só implementar essa fórmula, dá certo. Ok? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Esse somatório aqui dá para fazer em uma linha, mas, para deixar claro, não vou fazer em uma linha. Então, for i de 1 até n, e aí n é o tamanho dessa mantissa. Eu vou puxar o microfone para cá, para ver se o barulho de teclado diminui um pouco. É melhor, né? Bom, não muito melhor. E eu vou acrescer, olha que bonito, acrescer ao x o valor da mantissa i vezes a potência b elevado a menos i. Agora aqui tem alguns problemas. Vou mostrar aqui no Julia. Tá? Alt J O abre o Julia. Segura o Alt, aperta J O. Ele abre o Julia no terminal do VS Code, tá? Um dos problemas, como você tem números inteiros b e o i, quando você tenta elevar b a menos 3, ele dá um erro de domínio, tá? Ou não, às vezes ele funciona e eu tô falando porcaria aqui. Se eu colocar menos 3.0... Não, enfim, algumas vezes dá um erro de domínio, não está dando erro de domínio nenhum aqui, então vamos ser felizes. Então esquece o que eu falei. Então aqui ele está funcionando, pode ser versões antigas também do Julia. Ele está criando todo esse somatório aqui, e aí a gente vai pegar o resultado e multiplicar por sigma e multiplicar por b elevado a e. E é isso. Existem outras maneiras de fazer, sim, mas a gente não está preocupado com elas agora. A saber, os testes estão aqui. Então aqui você pode dar um Shift Enter para rodar todos os testes, tá? Ele vai avisando quando for dar erro e a gente vai conseguir ver. Então vamos lá. E aqui... aqui ele já deu esse erro que eu falei, não consigo levar a menos 1. Então falei que não ia ter problema e teve problema. Eu não sei. Mas beleza. Aqui ele está rodando e vendo o que acontece. Então, a primeira coisa que ele falou, olha, eu não consigo raise, né, elevar a potência de um inteiro a uma potência negativa. Acabei de fazer isso aqui, ele fez isso, então não sei. Então, enfim, se eu fizer b igual a 2, b elevado a menos 1, não sei. Mas, enfim. Então ele não consegue elevar uma potência negativa, que é esse I aqui. Esse B provavelmente também, mas enfim. Então o que a gente vai fazer é transformar o B em float. E aí se você vier aqui e rodar essa parte de novo, só essa parte. Na verdade preciso rodar o include também. Você consegue ver se passou naquele teste, tá? No caso, você pode sempre vir assim, rodar só esse cara. Ctrl Enter naquela linha. Tá? Aqui, ó.
Ctrl Enter. E aí você vê o que aconteceu. Sigma não foi definido. Você pode sempre copiar aqui, colar aqui, e rodar com 1, com -1. Pronto. Esse está funcionando. Ok? Este daqui, apertei um botão que não devia. Ctrl C, Ctrl Shift V. 6 e -6. Então parece que funciona, certo? Vou selecionar tudo isso, Ctrl Enter. Rodou, não deu erro nenhum, aparentemente ele funcionou. Mas aqui ele vai dar erro. Tá, então eu peguei aqui e mandei rodar com um valor aleatório inteiro para ver o que acontecia. Certo? E o Sigma está completamente destruindo esse cara aí. Mas ele deveria dar erro. E aí o que eu expliquei para os alunos, estou explicando para você agora, é você tem que fazer a verificação dos valores, dos limites dessas coisas todas. Especificamente eu falei que o erro tinha que ser dado aqui, já para ficar mais fácil, eu acredito. Então a gente tem que fazer todas essas verificações, de que o sigma está entre -1 e 1, o B está entre 2 e 16, o E está entre -10 e 10, e que a mantícia não está vazia. Então eu vou selecionar tudo isso. Eu não pensei isso aqui. True. Ver se eu consigo fazer assim. Bom, eu faço assim e é o que tem para hoje. E aqui dentro eu vou fazer essas verificações. Então, se o sigma não é 1 ou -1, isso quer dizer que o sigma igual a -1 ou sigma igual a 1 é o que eu quero. Então eu coloco uma exclamação para negar. Então, se não o sigma igual a -1 ou 1. Tá? Então essa é uma maneira de você negar a equação, tá? Se não, se o B não estiver entre 2 e 16. Erro. Esse erro aí. E aqui pega esses dois casos. Se não, se o E não tiver entre 10 e 10 e -10 e 10. O erro tem que ser esse. E por último, se não, se a mantiça for vazia. Então, se o tamanho da mantiça for 0, a mantiça é vazia, tem que dar erro. Note que eu não preciso fazer um else, tá? Não preciso fazer um else no final disso daqui, porque todos esses comandos error, eles vão sair da função, são equivalentes ao return. Então, se ele entrar em algum desses ifs, ele sai. Então não precisa do else. O else é automático. Volta, seleciona tudo isso daqui. Espera que eu tenho que apertar ESC. Seleciona tudo isso, dá um Ctrl Enter. Rodou e passou em todos os testes. Beleza? Se eu mandar rodar tudo, no entanto, ele vai continuar dando erro. E a função convert, que é a segunda função, está errada. Então vamos olhar a segunda função convert. Então a função convert é o seguinte. Eu vou pegar um x e eu vou converter esse número para forma de ponto flutuante na base b. X e b entradas. E o x e b são inteiros, para facilitar. Dava para tentar complicar com x float. A gente ficou nos inteiros. Dão limitantes para eles. E o b entre 2 e 16. E ele vai calcular sigma, b, mantiça e e. Tá? Tudo aquilo que a gente usou em cima. Então a gente está fazendo a conversão de uma coisa para outra. Bom, esse daqui exige um pouquinho mais de preparo, tá? Aqui eu dou umas dicas, entre aspas. Se o x for negativo, eu faço com o if. Se não, aí eu faço uma conta aqui. Aqui eu tinha um return duplo. Inclusive eu percebi que o Julian não reclama se eu tenho um return duplo. Ele rodou sem problemas. Mas, enfim, não sei se deveria.
Então eu dei uma dica que se no x, se você tiver o x negativo, você pode fazer alguma coisa diferente aqui. Não é preciso, muita gente não fez, mas eu vou mostrar o que que é. E eu vou focar no x positivo por enquanto, beleza? E os testes você pode ver a mesma ideia. Eu ainda preciso dessas exceções aqui, tá? Crio um cara aqui e vejo se ele é do jeito que eu gostaria. Então vamos lá. Vamos passar nos erros, né, primeiro. Então, se o meu B tiver errado, erro. Se não, se o meu X tiver errado, o erro é esse aí. Acabou. Então, se eu rodar isso daqui tudo, ele já passou em 4 testes, que são esses 4 aqui. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço para transformar um número geral num número em ponto flutuante? Então, vamos fazer essa exploração aí. Então, primeiro, o que eu falei, o número em ponto flutuante, eu estou preocupado com essa mantice aqui, 0.3, 4, 5, 6, 7, certo? Uma coisa assim, na base 8. Cada uma dessas potências aqui, ela equivale, cada um desses dígitos equivale a uma potência, tá? Do 8. Então, essa daqui é o 8 a 0, esse aqui é o 8 a 1, menos 1, esse é o 8 a menos 2, e etc. Tá? No caso, o nosso número é inteiro, então a gente tem essa facilitação. Por exemplo, 273 na base 16. Vou colocar um 27A aqui. Base 16 é a base hexadecimal. Normalmente a gente faz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Tá? Se você já viu imagem na internet, que eles usam hashtag FFAB, etc., é hexadecimal. Legal? Então, esse cara aqui quer dizer o quê? Na primeira posição, vezes 16 a 0. Na segunda posição, vezes 16 a 1. Na terceira posição, vezes 16 a 2. Beleza? O A, não importa aqui quem ele vale. A saber, vale 10, mas não importa, tá? O que importa é que, sabendo onde o número está, eu consigo fazer essa potência. Mas eu não tenho isso, eu quero saber isso. Então, o que eu preciso saber é qual é o cara que está naquela casa. Tá? Então vamos começar simples. Eu tenho o número 1. Como é que é esse número na base 2? Ele é o 1. O 2, como é que ele é na base 2? Olha, ele é exatamente o 1 que eu tinha mais 1. Então, se eu acrescer um dígito nessa casa 1, ele não consegue mais comportar esse 1. Então ele precisa ir para o 0 e vai 1 para frente. 2, certo? Então, assim, a casa tem um máximo que cabe. Por exemplo, eu tenho o número 5 na base 3. Como é que ele vai ser? Olha, eu posso tentar fazer 0, 5 na base 3. Mas isso aqui não pode, porque o 5 é demais. Então eu preciso tirar o 5, certo? Essa casa, a 5, ela é maior que 3, então não cabe na base 3. Tem que ser 0, 1 ou 2. Então esse 5 é muito para essa posição. Então eu vou tirar e jogar para a posição da frente. Só que essa posição da frente, ela é vezes 3, que é como é que é o nome? As dezenas, certo? As 3. As casas 3. Não vou falar isso, mas enfim. Então eu não posso falar, vou tirar 5 para 4 e vou jogar 1 para frente, porque eu preciso de 3 para ir para frente. Então eu vou pegar esse 5, subtrair 3. Então subtrair 3 aqui dele. E aí você vai ter 5 menos 3, 2. E você joga 1 para frente, tem 12. Certo? Essa mesma ideia. Se eu tivesse 9,
eu pensar um número mais interessante do que 9. Se eu tivesse 20, por exemplo. 20 na base 3. Imagina que eu começo tentando colocar o, entre aspas, 20 na base, na casa das unidades, tá? Então eu estou aqui com as unidades. E eu coloco 20. Obviamente não faz sentido. Subtraio 3, jogo para frente. Fica 1 e 17 nessa casa. Ainda não faz sentido. Subtraio 3. Jogo para frente. Beleza? Tá entendendo a lógica, né? Eu quero que a casa fique entre 0 e 2. Então eu vou jogando para frente. Então eu tiro mais 3. Fica 11 e 3. Subtraio 3. Fica 7 e 4. Subtraio 3. Fica 4 e 5. Subtraio 3. Fica 1 e 6. Agora a casa da unidade está boa. Mas a casa das dezenas não tá. Então agora eu preciso subtrair 3 da casa das dezenas. Mesma coisa vale. Eu não estou subtraindo 3 mais. Eu estou subtraindo 3 ao quadrado. Porque cada unidade desse cara é um 3. Só que eu preciso levar para frente, que é um 3 ao quadrado. Então daqui eu subtraio 3. Fica 1, 3, 1. Certo? Esse 6 que está aí, ele é 6 vezes 3. Quando eu jogo 1 para frente, esse 1 que apareceu é 1 vezes 9. Então estou tirando 3 vezes 3 e acrescentando 9. A matemática continua valendo. O 3 continua sendo um número acima de 2, né? Tem que ser menor que 3. Então eu subtraio mais 3 e ele vira 201. Então vamos conferir lá de novo. O número 20 é o 201. Será que é verdade? 201 na base 3 é 1 mais 2 vezes 3 quadrado. Que é 1 mais 2 vezes 9. E eu errei. É 19. E aí onde que eu errei? Provavelmente conta, que é o meu padrão, né? Aqui é como se tivesse faltado 1. Mas aqui não parece que faltou 1. Subtrair 3, ficou 17, 1. Subtrair 3, 14, 11. Aqui, obviamente, 8, 5, 2. É esse nível de erro de conta que vocês podem esperar, tá? Subtração. 202. Ok? Por isso que é importante conferir, né? Note que se eu não tivesse conferido, eu ia seguir errado. Então, 202 na base 3 é 20. Beleza. Agora eu estou subtraindo 3 várias vezes. Subtrair várias vezes. Não faz sentido eu ficar tentando subtrair coisas várias vezes. A gente não está nesse ponto da vida. Mas eu posso já fazer uma coisa mais rápida. Então, de novo, eu estou querendo transformar o 20 na base 3. Eu preciso me preocupar em quem está na casa das unidades, da potência 1, da potência 2 e talvez mais, certo? O que eu vou fazer é perguntar quanto do 20 passa da casa das unidades. Então eu posso pegar o 20 e escrever ele como 3 vezes alguma coisa, mais o que sobra para a unidade. E aí o 20 você divide por 3, fica 6, sobra 2. Então você tem exatamente esse caso aqui. Uma outra coisa. Imediatamente. Eu subtraí 6 vezes. Subtrair um monte de vezes é dividir, né? Então volta aqui. Esse 6 não me agrada ainda. Eu posso fazer ele como 3 vezes 2, sobra 0, mais 2. E aí fica 3 quadrado vezes 2, mais 3 vezes 0, mais 2. Legal? Vamos fazer isso para um número maior. Vou mudar de cor de novo para um azul claro agora. Vamos fazer para o número 457, porque eu anotei ele e eu já sei a resposta. Então, o número 457, se eu errar a conta, ou quando eu errar a conta, eu consigo voltar. 457 na base 3, tá? Então, primeiro,
ele é 3 vezes o quê? 45, não, 45 não, 4 por 1, por 3 sobra 1. 15 que sobra fica 5. 7 é 2, sobra uma pessoa. Legal, já sobrou 1. O 152, ele é 5, o 2 não cabe, fica 0, mais 2, mais 1. E isso faltou um 3 vezes 50 aqui. Isso é 3 quadrado vezes 50, mais 3 vezes 2, mais 1. A casa da potência 0, a casa da potência 1 já estão corretas, tá? Então, o 3 quadrado vezes 50 pode ser escrito como? 50 eu divido por 3, fica 1, e o 20 fica 6. Mais 3 vezes 2, mais 1. Aqui vai ficar 3 ao cubo, vezes 16, mais 3 quadrado vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 1. E assim por diante, tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, vai ficar 3 a 4. Aqui que tem a chance de eu errar. O 15 é 3 vezes 5 e sobra 1. E eu não vou escrever de novo. O 5 é 3 vezes 1 mais 2. Então, 3 vezes 1 mais 2. E o resto do que tinha antes. Beleza? E agora que essa última pessoa é menor que a base, eu parei. Eu já sei quem que é. Quem que é meu número? Ele é... Vamos lá, era 4... Eu já nem lembro o número. 457. Na base 10, ele é escrito como 1, 2, 1, 2, 2, 1. Nenhum 0, inclusive. Mas isso foi por acaso. Na base 3. E vamos ver que isso daqui funciona. Bom, apesar da gente ter feito a conta 100%, isso daqui, mais fácil fazer de trás para frente. É 1 mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 9, mais 1 vezes 27, mais 2 vezes 81, mais 1 vez 200. Eu fiz a conta agora e eu já esqueci. 203, 24, 153. Então é 1 mais 6 mais 18 mais 27 mais 81 vezes 2 dá 162, mais 243. Então 243, 243, eu fiz 7. 243 mais 27 vai dar 072, mais esses dois juntos vão dar 170 mais 10, 180, mais 7. Então vai ficar 7, 7, 8, 15, 1, 4, 4, 5, 2. 4, 5, 7. Funciona, beleza? Então a ideia é, divide, você vai ter um resto. O resto é essa pessoa aqui. E aí você pega um novo número, divide, vai ter o resto, é essa pessoa, e repete, ok? Então vamos lá, a gente talvez tenha que fazer uma outra conta extra, mas a ideia é essa. Então a gente começa com a mantiça vazia. Assim, depois a gente se preocupa em... Tá, eu tô achando esse número, mas eu tenho que escrever ele como 0 ponto alguma coisa. Depois se preocupa com isso. Vamos focar aqui primeiro. Então eu vou rodar aqui. Eu quero fazer essa conta. O x é positivo, porque se ele fosse negativo ele entraria aqui. Então eu quero fazer essa conta de divisão pegando o resto. E aí eu vou repetir enquanto o x for maior que b. Ou poderia fazer mais uma vez e pegar o resto da zero. Enquanto o x for maior que zero, então, eu vou pegar o resto dessa divisão. Então o resto é x% b. E eu vou acrescentar na frente da mantiça. Então eu faço um push first na mantiça, esse resto.
E o x, ele vira x dividido por b. Beleza? Dividir o x por b com o div, quer dizer que ele ignora o resto. Tá? Como são inteiros, é melhor não ficar sofrendo e brincando com esse cara. Ele pega o resto, coloca aqui dentro. Divide o x. Pega o resto, coloca aqui dentro, divide o x. Na última pessoa, que é o que deu 1, eu queria colocar esse 1 na mantissa. Então eu poderia parar quando o x fosse maior ou igual fosse menor que b. Mas eu resolvi fazer um passo a mais e colocar ele aqui. Tá? Porque aí quando o x divide de novo, ele vira 0. E aí ele já tem uma linha aqui. Então quem que eu vou colocar? 1, a mantissa, por enquanto, sigma não, b, e a potência 0. E aí eu vou rodar isso aqui. Ser mais exato, eu vou incluir o main. E eu vou rodar o convert no número 457 base 3. E olha o que acontece. Ele é o número 122121, certo? E eu olhando aqui para o que eu escrevi, 121221 base 3. Aí, lindamente. Esse número, ele, inclusive os meus testes, eu não sei se eles pegam essa informação. Ele pega, tá vendo? Vamos fazer para esse converte 5 na base 2, que a gente já viu que tinha que ser 101. Então, converte 5 na base 2 é 101. Só que eu quero 0.101 vezes 2 elevado a alguma coisa. Então aqui eu estou falando que é 101 vezes 2 elevado a 0, que está certo. Mas eu quero, e o exercício é esse, no formato ponto flutuante, 0 ponto. Então eu preciso pegar esse cara e mudar a vírgula. Só que mudar a vírgula é muito simples quando você está numa base específica. Então, se você tivesse 45 e quisesse escrever como 0,45, você tinha que multiplicar pelo quê? Você pegou a vírgula daqui, moveu uma, duas vezes, com 10 ao quadrado. Beleza? Só que se eu tiver com um número na base 2 e eu quiser ele com 0 aí, eu vou mover 1, 2, 3, só que na base 2. Cada vez que eu movo, eu estou movendo a potência do 2. Tá? Então por isso que 2 é ao cubo. E é só isso, essencialmente. Eu vou pegar o tamanho da mantissa, note 1, 2, 3 elementos, e ele virou o 3 aqui em cima. É realmente bem simples. Vamos ver onde está, no main. Então esse B é o length da mantissa. Inclui de novo, roda o 5.2, e ele está aí. Note que não mudou nada aqui. Ele continua sendo a mesma coisa. Só que eu escrevi de um jeito diferente para saber. Aqui é um exercício, então assim, não faz diferença nenhuma. De fato, não faz diferença nenhuma. Mas a gente quer dessa maneira justamente para testar. Tá? Como ele é inteiro, de fato, não precisava fazer. Porque é sempre vezes 2 a 0. Mas a ideia é justamente aprender e treinar essa parte. Então tá tudo feito. Vamos testar. Ele vai dar erro em uma pessoa que eu já sei. Mas vamos rodar para ver quem que é. Então olha, rodou. Talvez mais de uma pessoa, inclusive. Todos os negativos eu não fiz. O negativo menos 1, menos 1, menos 1 falhou. Não falhou por quê? Falhou porque eu não fiz ele. Tá aqui no começo. Uma pergunta, se o x é negativo, o que eu faço? Eu vou pegar, em vez de fazer toda essa conta, eu vou pegar aqui a solução da conversão para o número oposto. E eu vou retornar menos 1, mantissa B e E. Uma coisa muito comum, se você sabe fazer para o positivo, e você tem que fazer positivo e negativo, você faz o negativo chamar o positivo. Então você implementa uma vez só.
Aqui a única diferença é que eu tenho x maior que zero, então talvez se eu tivesse x diferente de zero ele funcionasse. Mas como eu não sei o que o Rem e o div fazem, porque tem interpretações diferentes aí sobre, tipo, ele vai pegar o resto arredondando para cima ou para baixo, enfim. Para os negativos é mais chatinho, eu resolvo não mexer nisso. Mas aí sou eu preferi fazer dessa maneira, fazer as duas. Então rodou, agora ele deu erro aqui em 30 pessoas. E o erro é, mantiça não pode ficar vazia. Esse erro não veio do nosso convert, ele veio do valor. Mas ele é por causa do nosso convert. O que acontece? Em alguns casos, aparentemente, eu estou mandando a mantiça vazia. Isso é possível? Olha o código e vê que sim. Então olha só, quando eu crio a mantiça, ela está vazia. O que acontece se não entrar aqui? Ela continua vazia. Então a pergunta é, por que ela não entraria aqui? Bom, a única maneira dela não entrar aqui é o x ser zero. Se fosse negativo, ele não chegava aqui. E se fosse positivo, ele entrava aqui. Então tá aí. Se o x for zero, a gente precisa de um tratamento específico também. E eu posso retornar 1. A priori, o número é positivo, né? Desculpa, o número não é positivo nem negativo, então não faz diferença. Mas, por padrão, eu vou retornar 1. A mantiça vai ser só um 0. Tá? E a minha potência, o B tá aqui, a mesma base, e a minha potência é o 0. Rodou, Shift Enter, olha o final, passou tudo. Beleza? Então essa era a resolução do exercício 1. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha feito, tá? Vem pra cá. Então se inscreve no canal para receber notificações quando eu lançar os próximos exercícios, tá? O exercício 2 também vai sair muito breve, porque ele já foi feito pelos alunos. O exercício 3 é pelo menos mais uma semana. Ok? Abraço e até a próxima.